Bem-vindo, irmãos e irmãs, ao nosso programa Homilia Diária. Estamos no mês de agosto, hoje 3 de agosto, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Geneildo Lima e é uma alegria ter você por aqui, nesse canal da paróquia, partilhando e sintonizando este momento de evangelização e comunicação da fé. Vamos ouvir a Santa Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, do capítulo 14, versículo 22 ao 36. Senhor, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuou ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem, Pedro. Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, depois de vivenciarmos uma semana inteira de proclamação dos evangelhos de Jesus, falando sobre a sua presença no reino de Deus, o reino de Deus como fermento, nós agora estamos vendo, durante essa 18ª semana do Tempo Comum, os evangelhos narrarem os frutos deste reino, os milagres de Jesus, a presença de Jesus com seus discípulos. Por isso, no evangelho de hoje, Jesus mostra-nos que é preciso ter fé em meio às dificuldades, em meio aos desafios. Nós não podemos ser que nem Pedro, que pediu para ir ao encontro de Jesus e duvidou, fracassando. É verdade que isso é muito comum também nós, nas nossas experiências, na nossa caminhada. Queremos tanto ver Jesus e quando o Senhor mostra para nós os sinais, muitas vezes fracassamos, temos medo, desistimos, não acreditamos, negamos esta fé. Por isso, irmão e irmã, hoje, neste dia, o Senhor te convida a aumentar a fé neste reino de Deus que já se faz presente no hoje da nossa história. Que também nós saibamos ir ao encontro definitivo com o Pai. E é Ele mesmo que diz: dai-lhe vós mesmo de comer. E Jesus pede algo muito difícil para seus discípulos. Algo que só poderia ser realizado com muita fé, amor e confiança total na ação da graça advinda de Jesus. Assim como os discípulos passaram por esta provação, hoje talvez você esteja também passando por alguma provação. Te convido
a crer em Jesus. Ele acalma as tuas tempestades. É Ele quem há de resolver os teus problemas, as tuas dificuldades. Não tenhais medo. Jesus disse para Pedro, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus prontamente diz, vem. E Pedro então desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? A dúvida de Pedro também pode ser muitas vezes a minha dúvida, a sua dúvida. Mas é a este homem que é confiado o poder de governar a igreja de Cristo. Deus não olha as nossas fraquezas porque Ele trabalha em cima das nossas fraquezas, em cima das nossas misérias. Por isso permita que o Senhor Deus te encontre, te molde, te transforma. E a tua conversão seja uma fonte de graça para este segmento a nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos caminhar sempre em direção a Cristo. E onde está Cristo? No próximo que te interpela. Nas pessoas mais próximas de sua casa, de sua família, dos seus amigos, os seus companheiros de trabalho. O nosso irmão de caminhada. Que Deus então revele esta face amorosa do Pai, nos fazendo caminhar juntos e vencendo as dificuldades também juntos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade, para com os filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Desejo a você, meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo durante todo este dia. Deus está contigo. Não tenhais medo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido você a deixar o seu like, o seu joinha. Também passe essa homilia para os seus amigos. Nos ajude no canal da paróquia. Deus te abençoe.